Queridos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Eu tenho falado aqui durante as quartas-feiras no Sermão do Monte, mas nós estamos na semana da Páscoa. E esta semana é uma semana muito significativa e providencialmente, não é coincidência, providencialmente é o nosso culto de ceia. E quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo de número 12, e nós queremos trazer uma rápida palavra sobre sendo Cristo a nossa Páscoa. Amém? Êxodo, nós vamos ler dos versículos 1 ao 13, inicialmente. Os irmãos nos acompanhem nesta leitura bíblica, que é exatamente a descrição da instituição da primeira Páscoa. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou o cabrito, será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Repita comigo, por favor. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Um pouquinho à frente aí, ainda no capítulo de número 12, a partir do versículo 24. Amém, irmãos? Estão comigo aí na Bíblia? Estão comigo no ouvido espiritual também? Glória a Deus. Portanto, guarda isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Repita comigo: guardareis este culto.
Aleluia. Nós estamos aqui, cultuando. Versículo 26. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Shebagada shekandarabagai. Aleluia. 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 E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. Que coisa maravilhosa. Só a leitura deste texto, irmãos, só a leitura deste texto nos coloca na presença de um Deus maravilhoso, e Ele fala conosco algumas coisas. Nós estamos com as duas datas mais importantes do cristianismo. As duas datas mais importantes do cristianismo é a Páscoa e o Natal. Todos nós, às vezes, pensamos no Natal porque é um envolvimento, e todos nós devemos estar pensando na Páscoa, porque nós sabemos que Deus escolheu a nação de Israel para trazer Jesus a primeira vez ao mundo. E quando Jesus nasceu, cumpria-se a promessa de que ele viria de uma nação, de um povo, e estaria abençoando a humanidade. Hoje nós nos reunimos aqui para celebrar, e os hinos que já foram muito bem escolhidos pelo coral e pelo grupo Comunhão, falaram de ressurreição, falaram da morte, falaram do sangue de Jesus. E nós estamos aqui nesta noite, meus amados irmãos, para juntos lembrarmos do sacrifício precioso de Jesus, do sacrifício maravilhoso de Jesus. É interessante que quando Moisés relata e que ele registra este acontecimento, porque a nação de Israel, ela se organiza, e Páscoa significa Pessah, ou seja, significa a passagem do anjo destruidor sobre as casas do Egito, e aonde havia sangue nos umbrais das portas, o anjo não destruiu os primogênitos. Deus guardou os seus filhos, aleluia. Mas Deus agora, ao instituir a Páscoa, nesse tempo, e quando nós olhamos a descrição bíblica, normalmente, quando o calendário, nós temos um calendário romano, nosso calendário é um calendário lunar, ele não é um calendário solar. E quando a contagem de tempo dos hebreus era através de um calendário solar, haja vista que o sol se põe e muda o dia. E o sol no outro dia se põe e muda o outro dia. E nós trabalhamos com um sistema de calendário que nós contamos o início do dia depois das 24 horas. Mas, meus amados irmãos, aqui na descrição do capítulo 12 do livro de Êxodo, Moisés está descrevendo este momento tão relevante para a vida do povo de Deus, como o sacrifício de Jesus. E eu gostaria também de ler o primeiro livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele descreve, meus amados irmãos, a própria ressurreição de Jesus, nos versículos, capítulo 15, da carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 19, aonde o apóstolo Paulo,
ele vai falar da ressurreição gloriosa de Jesus. Mas nós que estamos vivendo, se nós pegássemos nos dias da semana, hoje, quarta-feira, amanhã seria o dia que Jesus seria preso. Domingo passado, quem foi da tradição católica, sabe, do domingo de Ramos, porque foi o dia que Jesus entrou vitoriosamente, foi honrado na sua chegada em Jerusalém. Gritavam a ele: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Ele passa aqueles dias, ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Era época de Páscoa em Jerusalém. Era dia de celebração da Páscoa. Jesus reúne os seus primeiros discípulos. E Jesus, ali, ele é, meus amados irmãos, entregue às autoridades por Judas, que o trai. E a partir disso começa o processo de julgamento e de crucificação. Mas Paulo, quando ele vai descrever a ressurreição, ele disse: esperamos em Cristo só nesta vida. Somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aleluia. Versículo 22, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está lembrando deste sacrifício maravilhoso, mas ele relata aqui já no momento da ressurreição. Mas quando Moisés descreve o êxodo, meus amados irmãos, ele descreve um momento da nação de Israel, um momento de escravidão, um momento de aflição, um momento de libertação, aleluia, pela mão poderosa e forte do Senhor, quando tira eles com mão forte do Egito. Aleluia. Todo ano deveria ser celebrada a Páscoa. E o ritual da Páscoa, meus amados irmãos, tinha que ser para a lembrança do livramento do povo hebreu, do livramento que Deus deu. Eles jamais poderiam esquecer do livramento que Deus havia dado. Assim como nós jamais devemos esquecer do livramento que o Senhor deu a nós, e nos salvou, e nos tirou do reino das trevas, e nos colocou assentados no reino do Filho do seu amor. Aleluia! É por isso que no capítulo 13, nós vamos ler os versículos que nós podemos destacar aqui, para que eles lembrassem. É interessante que no capítulo 13, ele acentua: lembrai-vos, lembrai-vos, rememorem. E todos os meses que nós nos reunimos aqui, nós devemos estar lembrando. Vai glorificando a Deus aí, porque tu está lembrando da libertação que Deus te deu. Aleluia. Todos os anos, então eles faziam esta festa da lembrança. Como é que se reuniam nas casas? Quando nós começamos a ler o capítulo 12, a ordem de Deus era que as famílias se reunissem. Haviam 3 elementos que precisavam estar presentes na celebração da Páscoa. O primeiro elemento era um cordeiro que precisava ser morto. O segundo elemento eram pães sem fermento. E o terceiro elemento eram as ervas amargas. Esses 3 elementos tinham um significado muito importante. Aleluia. Esses 3 elementos. E agora, meus queridos irmãos, quando eles estavam em família, o chefe de família, normalmente, eles estavam numa mesa, ele ficava em pé,
na cabeceira da mesa, aleluia. Os demais ao redor, eles precisavam estar com sandálias nos seus pés. Eu não tenho tempo para falar da simbologia de tudo isso aqui, mas você que é um leitor e um estudioso da Bíblia vai buscar isso em nome de Jesus. Ele precisava estar com capas nos seus ombros. Eles precisavam estar com um cajado na mão. Eles precisavam estar não numa atitude de prostração. Por isso, queridos obreiros, por isso, querida igreja, a igreja do Senhor Jesus nunca pode estar prostrada. O crente no Senhor Jesus, por quê? Esta simbologia dele estar com uma posição de partida, aleluia, estar com o cajado da autoridade de Deus na sua mão, aleluia, estar com as suas sandálias nos pés. Eles estavam aguardando, porque a qualquer momento, assim como nós rememoramos a volta do Senhor Jesus, assim o povo de Israel esperava a libertação do cativeiro egípcio. Aleluia, aleluia. Por isso, meus amados e queridos irmãos, eu tenho falado para obreiros, eu tenho falado, irmãos, pela misericórdia de Deus, em conferências, em trabalhos, e eu tenho dito, a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode estar prostrada. A igreja está militando, a igreja está atuando, porque a nação de Israel estava preparada. Aleluia, aleluia. Nesta condição, este pai de família, ele precisava contar a história da Páscoa. Lamentavelmente, nossos pais de família não contam histórias da Bíblia mais. Lamentavelmente, nós não paramos com as nossas famílias para um tempo de oração. Nós não paramos para contar. E nesta noite, a palavra que Deus está me dando e tem me dado, e o Espírito Santo tem falado no meu coração, é para despertar os sacerdotes da casa. Aleluia. Os sacerdotes do lar, as sacerdotisas do lar. Aleluia. Para contarem as histórias de seus filhos. Deixa eu levar vocês a uma lembrança. Um dia Moisés foi perante Faraó, para que Faraó libertasse a nação de Israel. E Faraó fez uma proposta para Moisés. E Moisés não aceita a proposta de Faraó. Ele disse, os adultos podem ir, mas deixem as crianças. Vocês estão lembrados disso? Vocês conhecem a Bíblia? Deixa as crianças. Moisés não aceita a proposta de Faraó. Ele diz, nós vamos com todos. Nós vamos com todos. Não vai ficar as crianças não. Oh, aleluia. Por que Satanás tem se levantado tanto contra as crianças? Por que tem se levantado ideologia de gênero? Por que tem se levantado ideologização, erotização, uma série de coisas no nosso tempo, irmãos? Porque eles querem destruir. Se destruíssem as crianças, destruiriam a nação de Israel. Faraó não aceita. Por que, meus amados irmãos, agora, quando chega esse momento de Páscoa, aleluia, o chefe da família, o homem da casa, junto com seus filhos, na posição de partida, lembre-se que nós lemos no texto, que vocês precisam ouvir isso para sempre. Tinha que ficar inculcado. Tinha que ficar no coração. Eles tinham que saber, nós fomos escravos, nós fomos escravos, nós fomos escravos, nós fomos escravos. E eu quero te dizer nessa noite que tem que estar no teu coração, que você foi escravo, que você foi escravo, que você foi escravo. Mas quando o sangue de Jesus passou sobre a tua vida, aleluia, o Senhor te restaurou, o Senhor te libertou. Shebagai, aleluia. Aleluia. A Páscoa judaica
ela estava muito ligada à passagem da escravidão do povo de Deus do Egito. E havia alguns aspectos na Páscoa judaica. 3 aspectos interessantes haviam. Primeiro, a libertação da escravidão para a liberdade. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. A libertação da escravidão para a liberdade. Aleluia. Segundo, a libertação nacional de uma nação. Oh, aleluia. Vocês lembram como José foi para o Egito? Vocês lembram como a família de Jacó foi para o Egito? Vocês lembram como eles foram para o Egito? Vocês lembram como Deus levantou José no Egito? Aleluia! Colocou ele para suprir determinados momentos e preservar a sua família. Mas lá não era lugar do povo de Deus. Aqui não é o lugar do povo de Deus, aqui neste mundo. Trazendo, meus amados irmãos, para a nossa Páscoa cristã. Quando nós dizemos agora que Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Não vão atrás. Essa semana eu conversava com a irmã Jane. Depois do nosso devocional, terça-feira. Quando ela estava feliz, que na escola que a Déborazinha e o Samuel estão. Graças a Deus, Deus levantou uma pessoa lá, para não dar coelhinho para as crianças. E às vezes eu fico preocupado que nas nossas congregações tem gente dando coelhinho. Eu nunca vi na minha Bíblia que coelho fosse sacrificado. Agora aqui tem um cordeiro. Oh, aleluia. Aqui tem um cordeiro. Aqui tem um cordeiro. Aqui tem um cordeiro. Este cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Este cordeiro de Deus que foi levantado na cruz. Este cordeiro de Deus que derramou o seu sangue. Não ficou limitado a uma civilização, não ficou limitado à nação hebraica, mas ficou estendido para o mundo inteiro, aleluia, para o umbral da casa, para o umbral da tua 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 casa, da tua família, o sangue deste cordeiro foi derramado. Oh, aleluia. Estes elementos da Páscoa, porque este cordeiro que foi crucificado, que foi sepultado, mas que, como Paulo disse, em vão seria a nossa fé se ele tivesse ficado na sepultura, se ele tivesse ficado lá, mas ele não ficou lá. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, meus amados irmãos, quem crê experimenta a vida. Foi Deus que ressuscitou a Jesus. Foi Deus que veio ao mundo para nos reconciliar com Ele e nós desfrutarmos. Portanto, não venha lançar a mão no pão e no cálice nesta noite apenas por um rito religioso. Não venha colocar a mão no pão e no cálice do Senhor apenas por uma religiosidade. Não! Cumpra aquilo que Deus fez na tua vida. O Espírito de Deus me leva a dizer a esta igreja nesta noite, que há muitos lares aqui que estão sem a cobertura do sangue, há muitas vidas que estão sem a cobertura do sangue, que estão brincando de religiosidade. A nação de Israel não brincou, porque eles sabiam que o anjo da destruição ia passar. Quem não tem a cobertura do sangue, sofre o risco de ser destruído pelo anjo destruidor. Aleluia. Por isso eu quero concluir nesta noite. Aleluia. Quando nós experimentamos
a triunfante passagem da morte para a vida. Quando nós desfrutamos disso, e que nós celebramos a ceia do Senhor, e que nós participamos da Páscoa que é Cristo, e que nós rememoramos, por isso, o batismo, irmãos, é uma ordenança bíblica, que não é um banho. Batismo é uma ordenança bíblica para testemunhar: morri para o mundo, nasci para Deus. É da morte para a vida. E agora, meus queridos irmãos, o apóstolo João, escrevendo seu evangelho no capítulo 5 e no versículo 24, ele diz: eu digo sinceramente que todo aquele que ouve a minha mensagem, crê em Deus que me enviou, tem a vida eterna e jamais será condenado pelos seus pecados, mas já passou da morte para a vida. Estejam em pé, meus queridos. Aleluia. Eu quero que essa Páscoa seja diferente na sua casa. Eu quero uma expressão forte minha, mas Jesus quer que essa Páscoa seja diferente na sua casa. O Senhor quer que essa Páscoa seja diferente na sua vida. Mas não precisa esperar chegar a sexta, o sábado ou o domingo. Agora é a hora do renovo. Oh, aleluia. Portanto, 3 significados práticos desta Páscoa para a sua vida. Primeiro, sofrimento. 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 Não vão atrás desse evangelho triunfalista que está aí, não. Esse evangelho de WhatsApp. Esse evangelho de Facebook. Esse evangelho de Insta. Esse evangelho de gente que não vem mais celebrar a ceia no corpo e que acha que se alimenta longe do corpo. Sofrimento para que você reconheça que houve gotas de sangue suadas no Getsemane. Oh, aleluia! O estado físico do nosso Senhor Jesus, se chega o momento dele ter brados, aleluia, no seu sofrimento, para que você estivesse aqui hoje, para que esses acordes fossem tocados de adoração, para que tivéssemos obreiros, para que tivéssemos corais, para que tivesse homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Jesus sofreu, Jesus morreu, mas em Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15, ele diz: fiquem firmes na fé que vocês anunciam, porque este sofrimento nos deu, olha o que Hebreus diz, que coisa maravilhosa, este sofrimento nos deu um grande sacerdote poderoso, Jesus, diga Jesus, mais uma vez, mais uma vez. Hebreus diz o Filho de Deus, aleluia, que entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sumo sacerdote, que não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Eu estou lendo o texto bíblico na Bíblia Viva. Aleluia. Mas pelo contrário, ele, o grande sacerdote, ele entrou na presença de Deus, que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou, mas teve compaixão de cada um de nós. O sofrimento de Jesus para te trazer este gozo que você sente agora.
para te trazer essa paz que você tem agora, para te trazer essa satisfação que você tem agora. Pode ser que o corpo esteja cansado de um dia de trabalho, de uma semana lutada, de qualquer coisa, mas na tua alma há uma alegria indizível, porque Ele é o grande sumo sacerdote. Em segundo lugar, esta Páscoa significa para você, e que ela venha significar doação, entrega. Oh, aleluia. Doe teus talentos. Se eu tivesse tempo aqui nesta noite, eu queria me prostrar, me doar mais no altar de Deus. Não reclame, entrega, adora. O povo de Israel foi ensinado: que culto é este, que culto é este, que doação é esta, que entrega é esta? Isso aqui, meu filho, isso aqui, meu filho. E diz o final do versículo, é o sacrifício, é o que nós aprendemos lá, que Deus nos libertou. E esse momento de doação era do povo se inclinar, adorar. Oh, meus amados, sabe qual é o desejo que eu tenho no meu coração agora? Se nós pudéssemos dobrar os nossos joelhos e ficar aqui um tempo e dizer: Senhor, eu me entrego no teu altar. Se nós não fizermos, saia daqui hoje. Quando você chegar na beira da tua cama hoje, antes de o sono ser conciliado, junto com a tua esposa, com teus filhos, adorem, doem, 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 entregue, entrega, 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 entrega. Aleluia. Porque o terceiro significado desta Páscoa é vitória. É sofrimento, é doação, e ela é vitória. Sabe por quê, meus amados irmãos? Ao terceiro dia, a voz que ecoa: Ele não está mais aqui, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, e Ele está, aleluia, aleluia. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a escravidão, a vitória sobre todo tipo de obra contrária àquilo que te liga a Deus. Como vitorioso você vai participar dessa ceia? Levanta a tua mão. Santo Deus, aqui está a tua igreja, aqui está esse povo. Assim como a nação de Israel cultuou no Egito, assim eles fizeram, assim nós estamos fazendo nesta noite. Estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando o teu sacrifício, estamos lembrando do teu sofrimento, estamos lembrando da tua entrega, da tua doação. Ah, Deus, nós te agradecemos, porque o teu Filho bendito não se usurpou, se ele igual a ti. Ele tomou forma humana, ele desceu, ele veio, ele morreu, ele foi ao inferno, ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu. E Ele ressurgiu vitorioso, vitorioso, vitorioso. E nesta noite nós celebramos a vitória, aleluia. Me ajuda a vencer o pecado, me ajuda a viver diante de Ti, me ajuda a estar na Tua presença. É a minha oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Dá o tom do porquê ele vive aí. Aleluia, aleluia.
Dá o tom do porquê ele vive, meu irmão, por favor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Os obreiros já podem ir descendo. Aleluia, aleluia. Você vai glorificando a Deus. Ah, meu irmão, como é fácil a gente sair da presença de Deus. Aleluia, aleluia. Porque Ele vive. O quê? No amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Você pode dizer isso mais uma vez? Está. De quem? Que vivo está. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala deste meio de graça, quando ele fala, irmãos, deste momento tão especial que é a ceia do Senhor, quando ele escreve isso, aqueles irmãos que estavam lá em Corinto, no capítulo 11, a partir do versículo de número 23, aleluia, é uma instituição maravilhosa, é uma instituição sublime, é uma instituição de Deus, divina, oh aleluia. Ele diz, eu recebi do Senhor. Você já recebeu alguma coisa hoje do Senhor? Aleluia. O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, oh que coisa maravilhosa, Paulo dizendo, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, pastor Osmar está com o pão em suas mãos, e tendo dado graças, o partiu, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Lembrem, olha a semelhança daquilo que estava lá em Êxodo, lembrem, lembrem, lembrem. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, o pastor Marcos está com o cálice em suas mãos. Este cálice é a nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue. Por isso nós cantamos aqui, pelo sangue somos redimidos. Às vezes a gente está cantando e não está nem lembrando de tudo que Deus fez. Mas ele está dizendo, Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, mais uma vez. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor. E aqui vem a figura daquele pai. Oh, aleluia. Eu estou vendo a igreja nessa posição. Obreiros de Alvorada na posição que o pai estava. Você precisa estar com a capa nos seus ombros. Esteja com o cajado na mão. Esteja com as sandálias nos seus pés. E ele diz, por quê? Porque nós estamos anunciando a volta de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Versículo 27, qualquer que comer, portanto, este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, não faça isso, irmão,
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não atraia juízo sobre você. Confesse antes. Aleluia. Eu quero daqui a pouco começar a pregar sobre arrependimento, confissão. Shibagai. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que estão dormindo. Mas nós vamos orar, pedir que eles sejam despertados, que a igreja de Alvorada, de norte a sul e de leste a oeste, esta igreja esteja pronta, em posição de partida, em posição de partida, em posição de partida. Irmão Silvio, por gentileza, passe aqui. Aleluia. Vamos orar pelo pão e pelo cálice do Senhor. Mas isso aqui é o símbolo. Eu vejo altares aí. Eu vejo todos esses altares aí, que agora vão tocar no pão e no cálice do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti agora. Gratos por este privilégio, por esta honra que nos concede, por a Tua palavra que nos foi ministrada. Aleluia! Agora queremos, Senhor, dar graças a Ti pelo pão e o cálice, que iremos nesta noite participar. Apresentamos a Ti agora, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, de maneira, Senhor, que ao comungarmos, ao participarmos, venhamos a ser abençoados, lembrando do sacrifício do Calvário, lembrando do preço pago por cada um de nós. Assim, ó Deus, eu oro, entrego tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia! Tome os vossos assentos, queridos. Os obreiros vão estar distribuindo a ceia, o coral vai estar louvando a Deus com o hino. Os irmãos, salterem em mãos o pão e o cálice, coloquem-se em pé e aguardem o momento que estaremos juntos celebrando. Mas que no seu coração e na sua alma não cesse o louvor, não cesse a gratidão. Lembre-se que o sangue está nos umbrais da tua vida. Lembre-se que você está em posição, está numa posição aqui especial nesta noite. Aleluia, o coral louvando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vai adorando. Te une ao coral, te une na adoração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Pai, me dá disposição para aprender de Ti. Vai glorificando. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Faça isso. Pai, eu quero ser levado por Tua direção. Oh, aleluia. Ouvir Tua palavra e entender, aleluia, com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Aleluia. Eu não vim aqui. Faça isso a tua oração. Milagre. Eu não vim aqui apenas aleluia, de passagem, hoje eu vim aqui
Aleluia. Manda, Senhor, o renovo. De novo. Manda, Senhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. Oh, que renovo maravilhoso. De novo. Fecha os teus olhos e esteja na presença de Deus. O que eu quero é renovo. Pra Aleluia. ter um brilho no rosto. De novo. Devagar. Renova, Senhor. Renova a tua igreja, Senhor. Renova os pais, as mães, as famílias. Este é o culto ao Senhor, a ti, Senhor. Aleluia. Toca-me, toca-me. Toca, Senhor. Nem Toca, mais um Senhor. passo darei, nada farei sem Toca, Senhor. ti. Toca-me, Sim, ó Deus. toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Toca-me, Senhor. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa. Em nome de Jesus. Haja renovo. Tem. Tem Aleluia. renovo na casa, tem renovo na casa. Aleluia. Renovo tem. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. De novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto. De novo. Aleluia. 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 Os obreiros vão distribuir a ceia para as nossas irmãs. Aleluia. 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 Você está com o pão e o cálice na mão. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Quando Jesus tomou em suas mãos o pão, eu não sei quantas vezes você ficou, nós estamos aqui alguns minutos em pé. Eu não sei se você aproveitou todo esse tempo que você estava com o pão na mão para dar graças, para agradecer. Mas Jesus agradeceu, e Ele parte o pão, e Ele distribui aos seus discípulos dizendo isto: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Participemos do pão. Aleluia. Semelhantemente,
tomou o cálice, depois de ter distribuído o pão, e ele disse: este cálice é o Novo Testamento. Irmãos, contemplem a presença de Jesus. Este sangue que está no umbral do nosso coração, este sangue que está no umbral da nossa vida. E ele diz essas palavras: é o Novo Testamento no meu sangue que foi e que é derramado por vós. Participemos do cálice do Senhor. Aleluia. 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 Sem neste sangue lavado, mais alvo deve ser. Mais uma vez. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sem neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Antes de orarmos e agradecermos a Deus, o Espírito Santo colocou no meu coração que esta Páscoa, Tchebagai, seja um tempo de conversão. Que esta Páscoa seja um tempo de passagem da velha para a nova vida. Que esta Páscoa cumpra o propósito do olhar de Jesus. E que nós possamos crer que Ele é o autor da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. E Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Oremos, Pai. Encerraremos esta reunião. Mas o culto ele não vai ser encerrado. Nós não vamos tirar a Tua presença. Nós vamos para mais um mês. Deus, aqui estão os Teus servos, as Tuas servas. Esta igreja querida e abençoada. Este povo salvo. Esse povo transformado. Este povo que lançou a mão no pão e no cálice. Este povo que está revigorado na Tua paz bendita. Leva eles para os seus lares. Que as nossas congregações neste final de semana celebrem. Que cada família celebre. Que cada lar tenha o sangue do Cordeiro. Que tenha os pães da propiciação. Que tenha, Senhor, as lembranças da transformação que Tu fizestes da nossa vida. Em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. A graça. Aleluia. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus, comunhão do Espírito Santo seja
conosco, amém.